A realidade finalmente bateu na cabeça de Gabriel e quase faz um traumatismo craniano. Jesus, eu devo ter ficado muito louco mesmo. Como é que eu pude fazer aquilo com o meu chefe? As imagens vinham como flashes e flashes na mente dele, fazendo ele desacreditar ainda mais em tudo que tinham feito. Eles definitivamente tinham ultrapassado a linha de limite entre chefe e funcionário. Gabriel não conseguia se concentrar de maneira nenhuma na voz do professor em sala. Tudo que vinha à sua mente era Radim e como ele tinha o subestimado. Ele realmente estava em um nível completamente diferente do que tinha imaginado, e agora sua vergonha beirava os 8.000. Segura na mão de Deus e vai. Mas não era só isso que afligia o pobre coraçãozinho do nosso Gabriel. Ele também estava em dúvida se Radim não ia se decepcionar com o tamanho do seu Uga Buga. Será que o meu tamanho vai agradá-lo? Certo, certo. Vamos dar um desconto pro pobre rapaz, porque ele não tem com quem se comparar, tá, gente? Coitadinho, mas a metragem aí tá ótima, Gabriel, meu filho. Gabriel estava tão nervoso, tão ansioso, que não tinha conseguido nem pregar o olho. Ele tinha até feito 500 flexões em uma noite, mas nada parecia acalmar o seu coração. Porém, enquanto nosso Gabrielzinho sofre pelos cantos como uma donzela apaixonada, nosso padeiro Maravilhas está fazendo o quê? Sim, pães no formato, tamanho e espessura do Uga Buga de Gabriel, se é que me entende. Ele tinha ficado tão inspirado com o artefato em suas mãos que mal conseguiu dormir, mesmo sentindo apenas parte daquele sabor. Ele memorizou tamanho, gênero e grau em suas mãos como um aluno aplicado faria antes das provas. Pela manhã, suas mãos queriam reproduzir e reproduzir aquilo a todo custo. Claro que aquele pão novo chamou a atenção dos clientes. Eles viram aquele nome que foi batizado por Radim como baguete de creme. Mano, era tão bem feito que chamava a atenção de todos. Eu vou querer um, por favor. Alguém pediu ao fundo. Um egoísmo e ciúme subiu em Radim. Era seus bebês, a semelhança perfeita com o Uga Buga de Gabriel. Quem teria a pouca vergonha de pedir a uma cliente? Ah, claro, senhora. Vou embalar pra você agora mesmo. Completamente derrotado, se escondeu atrás do balcão pensando, meu Deus, eu sou um pervertido maluco. O que tá acontecendo comigo? Pensei que iria me satisfazer só dando uma olhada, mas nem minha coleção inteira de brinquedos foi suficiente para acalmar meu novo vício. Eu estou obcecado. Voltando para a faculdade, Gabriel continua pensando em seu belo padeiro, mas decide deixar tudo para trás e toma uma decisão. Não importa o que aconteceu antes, de agora em diante, vou me esforçar mais para mostrar meus outros lados que não têm nada a ver com meu corpo. Porém, do outro lado da cidade, mais destemido do que nunca, Radim também toma uma decisão. Fazer tudo que o Gabriel quiser desde que ele deixe tocá-lo. Eu vou te deixar doido até você me dar o que eu quero. O dia vai passando normalmente e a aula de Gabriel acaba. Seus amigos empolgados o chamam para um rolê, mas cadê Gabriel? Gabriel? Ele tinha acabado de receber uma mensagem de seu mais novo, a Fer, e seu coração não podia estar mais saltitante dentro do peito. Rapidamente ele se despede dos amigos sem olhar para trás, doido para ver a mensagem completa que Radim tinha mandado. Afinal, era a primeira vez que ele iniciava a conversa. Sua boca estava quase seca. Você não vai me fazer mais perguntas? Eu fechei a loja, então estou com tempo, dizia a mensagem. Camisa mal, obrigado. Gabriel mal conseguia acreditar no que estava lendo. As mensagens não tinham nada a ver com o trabalho. Radim queria mesmo falar com ele. Com ele! Com alma de hamster curioso, Gabriel pergunta se de agora em diante podem falar sobre coisas sem ser de trabalho. Por favor, diga sim, por favor, diga sim, por favor, diga sim. Essa mensagem podia ser claramente lida como um tapa na cara de Gabriel, mas o que estava escrito ali era: vem até a minha casa. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Sem pensar nem mais 2 palitos, Gabriel tomou o caminho da roça. Ele mal tinha percebido, mas foi correndo mesmo. Seu corpo apenas queria chegar lá o mais rápido possível. E ofegante, ele se encontrava agora na porta da casa de Radim, mais uma vez naquela semana. Estava tão nervoso que não poderia concluir um pensamento se lhe pedissem, mas antes verificou se o perfume estava em dia. Porém, sentia a garganta fechar. Seu cérebro continuava a lembrá-lo que estava ali, na porta da casa de Radim, e a pedido dele pela primeira vez. Ele estava sonhando. Isso é mais estressante do que estar em competições, pensa o nosso grandão. Ele estava com as mãos tremendo, mas mesmo assim tenta tocar a campainha. Estava completamente nervoso, vulnerável e perdido pelos seus sentimentos nesse momento. Então passa um plano de passo a passo em sua cabeça do que deveria fazer. Isso deveria acalmá-lo com certeza. Vou entrar e pedir desculpas sobre o que aconteceu. Vamos apenas ter uma conversa legal. É isso. Seus sentidos voltam à realidade quando vê a porta à sua frente se abrir, e seus divertidamente que estavam quase
começando a se acalmar, agora pensam seriamente em tacar a cabeça na parede centenas de vezes. Radin está ali, à sua frente, tão perfeitamente lindo que Gabriel prendeu a respiração. Por um segundo, ele não sabia quem era ou o que dizer. Seus olhos apenas eram puxados para as belas pernas, à mostra do rapaz. Não olhe, Gabriel, não olhe. É um teste, com certeza, não olhe. E ficava repetindo para si mesmo. Apenas pensamentos puros, apenas pensamentos puros, apenas pensamentos puros. Chefe, eu lhe trouxe um presente. Eu não quis vir de mãos vazias, já que é a primeira vez que me convida para sua casa. Não se engane, meu caro ouvinte. Esse sorriso na cara de Radin é de safadeza. Ele chega perto do ouvido de Gabriel e fala: Eu achei sexy seu gesto, Gabriel. Radin o convida para entrar e Gabriel se sente desconfortável e extremamente nervoso. Mas não pode deixar de notar como seu chefe parece diferente aqui e agora. Parando para pensar, Gabriel não sabe nada sobre a vida de Radin e essa é uma ótima oportunidade de aprender um pouco mais sobre ele. Então ele fez questão de reparar em todos os mínimos detalhes da casa, como era arrumada e limpa. Parecia até moderna, como a casa de um adulto independente, enquanto a casa de Gabriel era claramente um chiqueiro de solteiro da faculdade. Passando os olhos por ali, ele encontra uma foto de que parecia ser Radin no ensino médio, com uma senhora extremamente carismática. Notando a curiosidade do garoto, Radin se aproxima dele. Meus pais se divorciaram quando eu era muito pequeno, e nenhum dos dois quis ficar comigo. Então foi minha avó que me criou e me deu todo o amor. Ela realmente me alimentava e nunca senti falta de nada, pra falar a verdade. Mas foi nas mãos de um padeiro no ensino médio que eu provei pela primeira vez um pão de feira, rosquinhas cobertas de açúcar. E aí me apaixonei completamente. Agora eu estou aqui. Minha avó até hoje é de mal do padeiro. Ai, que fofinha essa avó. Isso que ela fez por você é amor de verdade, diz Gabriel, deixando Radin levemente surpreso. Mas logo o humor do moreno muda e ele solta com a língua afiada. Para quem tem zero experiência com romance, você sabe muito sobre o amor, não é? Gabriel vira um pimentão vermelho instantaneamente com o comentário. Distraidamente desviando do assunto, Radin se lembra que não tinha colocado as flores que Gabriel lhe deu em um vaso ainda. Gentilmente sobe na cadeira para alcançar o alto do armário, o que não consegue passar despercebido por Gabriel. Radin tinha um jeito de chamar cada célula de Gabriel para ele, mas a visão estava bem melhor do que ele esperava. Tentando pensar em tudo no mundo para não olhar o que tanto queria, Gabriel se viu em um desafio quase mortal. Então, olhando pelo canto do olho, com uma voz mansa e gentil, Radin deixa no ar: Eu fiz essa cena pra você. O mínimo que você poderia fazer era olhar. Mano! Socorro, esse daí não dá um ponto sem nó. O coração de Gabriel quase vai de Vasco, mas Radin estava decidido a servir um outro tipo de chá a Gabriel essa noite. Porém, em um gesto rápido, Gabriel mostrou que não ia ceder tão fácil assim. Então, quando você me chamou pra cá, esse era o seu plano desde o início? Disse sério, mas a cara do culpado abaixo de si já entregava tudo. Eu já te falei que não vou tocar um dedo em você, até que goste de mim como eu gosto de você, Radin. Então, Radin, furioso e nada feliz, se levanta. E no meio de um arranca-rabo do caramba, o nada satisfeito Radin não se dá por vencido e tenta uma nova tática. Se você não vai me tocar, fique parado aí como uma pedra, então. A espinha de Gabriel gelou no momento por alguma razão com essas palavras. E para o surto de todos, sim, Senhor Radin estava querendo acabar com o psicológico do coitado. Começou a fazer coisas lá na frente do cidadão. Gabriel pensou logo em ir embora. Sua sanidade estava quase lhe dando adeus. Não poderia continuar assim, mas Radin disse que se ele saísse por aquela porta, ia considerar que Gabriel tinha nojo dele e não se veriam nunca mais. Como um cãozinho obediente, Gabriel se grudou no sofá novamente. Radin começou seu show somente para ele, na esperança que a opinião sobre toques de Gabriel mudasse. Gabriel conseguia ouvir seu coração e tinha certeza que os vizinhos também conseguiam. Esconder o seu olhar ou olhar do outro lado estava mais do que impossível naquela hora. Mais do que mexer em seus sentimentos, Radin estava mexendo com o seu psicológico. Por outro lado, Radin estava quase furioso naquele sofá. Como Gabriel podia rejeitá-lo daquele jeito? Ele estava bem ali na sua frente, praticamente implorando. Todos os caras que tinha conhecido até agora ficariam loucos somente com aquilo. Mas Gabriel permanecia ali, com um olhinho de cachorro pidão abandonado, sem fazer nada. Gabriel tinha que repetir para si mesmo mentalmente para não esquecer de respirar com tal cena. Ele conseguia ouvir cada barulho que Radin fazia. E como última tentativa, Radin pediu: Me toca, por favor. Mas as mãos de Gabriel continuavam no mesmo lugar. Agora
chega! Você não gosta mesmo de mim, não é? Como pode resistir a isso? Então, com um fio de voz, com olhos que mais pareciam lagos, Gabriel respondeu: Na verdade, eu gosto mesmo de você. Muito, muito, muito. O modo carinhoso da voz de Gabriel estava destruindo Radin, e ele nem sabia. Você é precioso demais pra mim, disse Gabriel. Sem perceber, o corpo de Radin começou a responder às palavras do grande urso à sua frente. Cada vez que ele dizia que o amava, o pé de sua barriga ficava pesado, até que não conseguiu mais segurar. Esse casal ainda vai me matar do coração. Chefe, você ainda quer que eu te toque? Então me diga 3 coisas boas sobre mim, mas não pode ser nada sobre o meu corpo, disse Gabriel. Dias depois, Radin estava beirando a loucura e ainda nem eram 8 da manhã. Se sentia uma planta que tinha ficado tempo demais ao sol. Ele tinha passado várias e várias noites acordado, pensando em qualidades para falar para Gabriel e acabar logo com tudo isso. Mas o que vinha à sua mente era apenas atributos físicos. Gabriel, claro, continuava trabalhando lá e a convivência só estava o deixando mais e mais desesperado. Gabriel parecia tão pleno, tão cheio de vida, enquanto ele mesmo parecia estar definhando. Porém, os ventos da primavera trouxeram uma visita inesperada aquela manhã. Um velho amigo de Radin veio lhe ver. Ele tem cara de Beto, então vamos chamar ele assim. Alto, bonito e carismático. Isso não tinha passado batido aos olhos de Gabriel, que olhava tudo de longe. A conversa parecia estar bem boa, e o ouvido quase espichando de tanta curiosidade, viu que Beto tinha vindo trazer o avental de Radin. Beto, como bom entendedor, apenas sopra. Vendo seu funcionário de meio período, vejo que você não mudou nada, Radin. Eita, fama que te persegue, hein, Radin? Radin apenas ri e se despede casualmente. Beto só tinha vindo dar uma passada rápida. Mas quem era esse? Uma voz grossa aparece logo atrás. Sentindo a curiosidade na voz de Gabriel, Radin decide usar isso a seu favor. Eu não posso te contar, mas ele é tão especial pra mim. As palavras de Radin o atingem em cheio. Especial? O brilho some totalmente da cara de Gabriel. Os minutos passaram, mas Gabriel não parecia melhorar aquela cara. Será que Radin tinha pegado pesado demais com aquela história? Sem olhar para trás, Gabriel diz que precisa tirar um intervalo inesperadamente. Curioso e sim, se sentindo meio culpado, Radin o segue. Mas algo parecia estranho. Então se aproximou de Tocaia mais um pouco para ver mais. Gabriel estava se encontrando com um bando de crianças. O que pareciam ser 5 adolescentes estavam naquele beco. Vocês devem ser amigos do Enzo, ouviu Gabriel dizer com um sorrisão. Mas os garotos não se intimidaram. Quem é você? Quem você pensa que é? Eu sou primo do Enzo. É que ele finge que não me conhece, né, Enzo? Só porque eu esmaguei o último boneco dele. Mas aquela conversa não estava fazendo sentido nenhum para Radin. Com sua estatura alta se aproximando ainda mais dos garotos, Gabriel diz: Vejo que vocês são muito amigos. Mas, caras, todos vocês estão com pães. Mas Enzo não tem nenhum. Totalmente nervoso, o garoto mais velho tirou na hora um pão para o pequeno Enzo. Mas Gabriel continuou: Também notei que o Enzo paga tudo com o cartão dele. Vocês estão dividindo a conta com ele depois, né? Claro, a gente divide, diz o outro garoto. Ali na frente de todo mundo, Gabriel puxa a carteira de Enzo, mas ela está completamente vazia. Gabriel os afronta, dizendo que eles são péssimos mentindo. Os meninos estavam quase chorando. Sua brincadeirinha com Enzo tinha sido descoberta. Gabriel passa um sermão naqueles meninos. Quem vocês pensam que são? Não passam de valentões que se aproveitam dos garotos mais quietos. Radin, de trás da moita, vibra com a cena. Gabriel é tão intimidador. Vai, Gabriel! Mas as coisas não foram como todos estavam esperando. Movido pela raiva, o garoto mais velho decidiu ir pra cima de Gabriel. Meu filho, sério, olha o seu tamanho pro tamanho desse homem. Mas beleza, né? Claro que não consegue encostar nenhum dedo, mas lá no fundo, Radin se preocupa. Gabriel poderia ser denunciado por aqueles bandidinhos. Acho que vou ter que assumir daqui. E, gente, essa cena me mata, socorro. Vindo como uma influencer super Patrícia, vem Radin, toda Pikachu, fazendo altas poses. Ele filma os baderneiros fazendo aquelas atrocidades com o coitado do Enzo e coloca em rede nacional. Com medo de serem reconhecidos, fogem na hora. Otários. Parecendo um algodão doce, Radin os convida para conversarem com mais calma na padaria. Enzo está aos prantos. Ele é só um pobre garoto tímido. Gabriel explica como acabou descobrindo tudo, pois Enzo vinha todos os meses na padaria, mas não tinha nenhum sorriso em seu rosto, como todos os clientes que experimentavam as delícias da Ors. Ele sempre aparecia triste e com as mãos machucadas. Radin se enche de fúria. Não poderia admitir uma situação daquelas com aquele menino, mas Gabriel faz mais. Ele coloca seu
o telefone no celular do garoto, dizendo que ele poderia continuar com a mentirinha de que eles são primos e que ele poderia ligar a qualquer momento para Gabriel para pedir ajuda se aquilo voltasse a acontecer. Um pouco mais calmo, Enzo se despede dos dois, mas não sem antes dizer o quanto ele sempre achou Gabriel incrível e agora viu que ele era ainda mais legal por dentro. As lembranças invadiram Radin como um furacão, nesse momento o fazendo refletir. Como ele sempre foi fofo e gentil, mas quando foi preciso, como hoje, ele mostrou seu lado durão. Talvez eu fui o único que não tinha percebido isso, pensou Radin consigo mesmo. Mas logo tratou de afastar esses pensamentos. Vamos trabalhar, trabalhar. Com o expediente no fim, Radin e Gabriel estavam fechando a loja, mas Radin tinha algo em sua garganta o incomodando. Você é uma pessoa gentil. A maneira como você é com crianças e idosos é legal, e você tem ótima memória. Você sempre está lá quando alguém precisa de ajuda, disse Radin com um fio de voz quase inaudível. Gabriel tinha certeza que seu coração estava líquido nesse momento. Essas são 3 coisas boas sobre mim, diz Gabriel pausadamente, como se ainda tivesse 5 anos, e evitando os olhos de Gabriel, Radin acenou que sim com a cabeça. Nunca tinha sentido tanto nervoso na vida. Gabriel não pensou que ele fosse conseguir falar isso tão cedo. Tão cedo? Eu fiquei vários dias sem dormir por causa disso, disse um Radin gritando, quase como um adolescente. Mas a única coisa que Gabriel ouviu entre os gritos foi: vários dias? Você ficou tanto tempo assim pensando em mim? E abriu um sorriso gentil, desestabilizando totalmente as estruturas de Radin. Ele tentou negar que foi isso mesmo, mas as palavras simplesmente não saíam. Então ele apenas deu meia volta e marchou para casa. Ele tinha que se enfiar em algum lugar de tanta vergonha. Bastou 2 palavras apenas para Gabriel fazer se sentir indefeso novamente. Ele queria sumir a essa altura, mas Gabriel estava logo atrás. Apressado pouco mais um passo, Gabriel se aproxima. E agora eles podiam sentir a respiração no rosto um do outro. Radin podia sentir o coração pulsar na garganta, mas ele quase vomitou quando Gabriel soprou em seus ouvidos. Tem certeza que quer fazer isso aqui fora? E eu lendo isso, segura na mão de Deus. No segundo seguinte, eles estavam mais embolados do que nunca. Nem tinham reparado direito como abriram a porta e chegaram até ali. Só queriam sentir. E entre uma cena quente e outra pegando fogo, os pensamentos de Radin brigavam entre entender se Gabriel era um cachorrinho ou um tremendo de um tarado. Gabriel não sabia muito bem o que fazer e como agir. Ele só não conseguia tirar os olhos de Radin. E como um bom garoto fazia tudo o que ele mandasse. Seria repetitivo dizer que se sentia ansioso e que mal conseguia respirar diante do que estava fazendo. Mas era tudo tão bom. E estava sendo bom para Radin também, se é que você me entende. E aí temos o nosso tão amado Lemon. Não, caro ouvinte, ainda não temos o Lemon, pois Gabriel é fiel em suas palavras. Ele só vai fazer aquilo com Radin quando Radin se apaixonar por ele. Mas eles vão até o quase, quase. Então, em meio a um sonho com seu enorme e fofinho ursinho de pelúcia da infância, Radin acorda de um jeito diferente. Gabriel, como um gentleman, faz um baita de um café da manhã para eles. Ai meu Deus, cadê um Gabriel desses para todas nós, não é? Surpreendido, o café da manhã estava realmente gostoso. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas Radin, e como será o nosso encontro? Pergunta Gabriel. Ah, vocês pensaram que ele ia esquecer, né? Gabriel diz a Radin que vai haver um festival na universidade dele e convida Radin para participar com ele como forma de encontro. Radin no começo não gosta muito da ideia não. Vai ter muita gente lá e ele poderia ser um incômodo. Mas quando Gabriel solta que vai haver um tal de mercado dos servos, Radin já começa a criar a fanfic sem ouvir mais nada. Pera, servos? Ele começa a sonhar longe com esse negócio e decidido fala: quando é o festival? Socorro! O dia do grande festival finalmente chega. A gente por toda parte. E o cheiro de balões e pipoca está no ar. Radin chega deixando todos ali pensando se ele era algum tipo de idol celebridade, porque ele está gatunix. Ele tinha caprichado e feito uma super sessão de rejuvenescimento em skincare. Mas agora, pensando bem, o que ele estava fazendo ali? Será que era tarde demais para desistir? Mas como se lesse seus pensamentos, seu telefone toca. Era Gabriel? Não, não. Na verdade, era alguém com quem ele gostaria muito de esquecer, obrigado. Apertou o botão de recusar, mas seus ouvidos dançaram quando ouviu a voz que conhecia muito bem e chamar. Quando foi que você chegou? Eu queria ter chegado antes. Mas Radin não ouviu
uma palavra. Gabriel estava estonteante. Tão lindo que poderia cegar alguém. A camisa perfeitamente agarrada aos músculos, a calça alinhada, o cabelo arrumado de forma casual. O sorriso era a cereja do bolo. Meu Deus! Estava tão em choque que não conseguia construir uma frase inteira. E percebendo isso com um sorriso confiante, Gabriel pergunta se estava tudo bem. E, ai, as pontadas do meu coração, gente. Eu só estou meio surpresa. Você parece alguém diferente. Não podia negar. Radin, com um mínimo de esforço, o fazia perder todo o controle e a ansiedade o atacava. Meio sem jeito, ele soltou que tinha feito todo aquele capricho pensando nele e queria fazer o seu melhor. As palavras de Gabriel eram como micro-ondas nas pernas de manteiga de Radin. Ele tinha que ser tão direto assim. Vamos lá, o pessoal está esperando, diz Gabriel de forma gentil. Ter Radin ali estava sendo um sonho. Se sentia um menino no dia do seu aniversário. Queria tocá-lo, mas tinha medo. Enquanto isso, Radin estava aéreo. Aquele ar de festival fazia lembrar de quando estava na faculdade. Nunca aproveitou muito bem essa época, mas sentia muita saudade. Tirando os dois de seus pensamentos, aparece uma garota do nada. Ela tinha um rostinho pálido e bochechas coradas. Ela estende a Gabriel a pulseira para participar do leilão de servos, logo mais. Mas parecia muito nervosa para apenas isso. Ela parecia quase que apaixonada. No primeiro momento, Radin apenas pensa que ela deveria ter um crush em Gabriel, coisa da juventude. Mas seus olhos o traem, percebendo que Gabriel também sorria gentilmente para ela. Seu coração errou as batidas. Por algum motivo que não entendeu, se sentia enfurecido, nervoso. Estava pronto para dizer a Gabriel que iria embora dali, mas Susana, amiga de Gabriel, os avista e chama para virem logo para a mesa. Todos estavam ansiosos com a chegada de Radin ali. Tinham ouvido tanto, mas tanto sobre ele que era quase uma celebridade no círculo. Radin claramente não esperava por isso. Será que ele tinha reencarnado em um príncipe? Gabriel fica a todo momento rodeando Radin. Vendo o quanto ele chama a atenção, montou um esquema de guarda feroz. Para cortar um pouco aquele clima que estava tenso, Suzane se aproxima de Radin. Era a primeira vez que poderia ver o crush de seu melhor amigo de infância. Radin a cumprimenta e diz que já a conhece de algumas histórias de Gabriel. Suzane se belisca. Uma celebridade como você sabe quem eu sou? Que honra, diz ela. Meio que sondando Radin, diz que como Suzane passou a vida inteira com Gabriel e até praticam judô juntos, eles devem ser almas gêmeas. Mas Suzane apenas rebate, dizendo que Gabriel é como o cabelo da bunda dela. Tá lá, mas não precisa tá. Eu já te amo, Suzane. Ela logo abre o jogo. Se Radin quiser saber algum segredo de Gabriel e até a senha da porta dele, ela está ali para ajudar. Radin, meio sem jeito, agradece a gentileza. Se você quiser saber algo sobre mim, pode perguntar também. Mas logo, alguém no grupo denuncia que Gabriel fala tanto, mas tanto de Radin, que não precisa que Radin diga mais nada. Gabriel tenta logo acabar com aquele assunto, mas o infeliz continua. Não minta, toda vez que você abre a boca, é meu chefe isso, meu chefe aquilo. Isso nunca tinha passado pela cabeça de Radin. Gabriel comentava sobre ele com os amigos. E Suzane, mais sorridente do que nunca, confirma. Isso era novo. Por mais que haja como um idiota apaixonado por mim o tempo todo, ele não tem vergonha de falar isso com os amigos. Ter amigos assim, quem precisa de inimigos, hein, Gabriel? Gabriel estava quase sumindo de tão nervoso e envergonhado. Poxa, ele era pra ser sensacional hoje, mas o que estava acontecendo estava longe disso. No meio daquela torta de climão, bateu uma fome em Radin, e passando os olhos pelo cardápio, algo lhe chama a atenção. Salada de frutas saradona de abacaxi? O que é? Estranhamente, todos na mesa parecem se entreolhar e olham juntos para Gabriel. Como toda humilhação para pobre é pouco, Gabriel pede por favor não ter que fazer, mas Suzane só dá mais pilha. Então, arrastado pela pressão e com vontade de enfiar a cabeça no Gabriel vai lá, né? Radin não estava entendendo nem um pouco o porquê de todo aquele alvoroço por causa de uma salada. Mas o show começa e Radin se pergunta se Deus o tem como filho favorito. Pronto, tá aí, diz Gabriel. Iti Maria, neném tá nervoso. Esse é o fim. Além de ser totalmente entregue para meu chefe e ser ridicularizado na frente dele, agora sim que ele não vai mais me querer. Porém, seus ouvidos são massageados com as palavras de Radin. Estou feliz por ter vindo a este festival. As festividades vão começar, anuncia o locutor estridente ao fundo, chamando a atenção de todos. Ele explica que vai haver um sorteio entre os esportes da universidade. E quem é um dos escolhidos para participar do sorteio? Sim, nosso Gabrielzão. Ele, que queria ficar cada segundo ao lado de Radin esta noite, está agora em um palco como uma mercadoria, onde as pessoas dão lances e quem der o maior valor terá o servo por 24 horas para realizar qualquer atividade que quiser. O leilão começa
até o momento mais esperado da noite. Gabriel, 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 recheado de dotes, ele com certeza vai ser muito disputado no leilão. O diabinho dentro de Radin não pode deixar essa oportunidade de 1 em 1 milhão passar. Afinal, Gabriel teria que fazer o que ele quisesse por 24 horas. E sim, eu sei, e você sabe o que ele ia pedir. Mas antes que ele pudesse abrir a boca para dar o primeiro lance, uma voz doce ao fundo toma a frente. Radin, pego de surpresa, procura quem é. E é a garota de mais cedo. Mas movido pela determinação, Radin não se deixa abalar e dá um lance ainda maior. Mas inesperadamente, ele não é o único determinado aqui. Os lances continuam subindo e subindo de forma beirando a loucura. O valor já nem se parece mais com um leilão para a caridade de brincadeira. Então o apresentador, tentando acalmar os ânimos e impedir que alguém tenha que vender a casa naquele momento, tem uma ideia. Que tal vocês dois tentarem convencer nosso Gabriel porque deveriam escolher você? Gabriel fica eufórico com a ideia. Afinal, qualquer coisa que Radin dissesse ganharia seu coração. Mas ele adoraria ouvir. Ai meu Deus, que fofo! Valentina vai primeiro. Com muito esforço para sua voz sair audível, ela começa a falar, mas suas palavras deixam todos ali de boca aberta. Ela tinha acabado de se confessar para Gabriel, dizendo que gostava muito dele. Chegando agora a vez de Radin, o silêncio era muito pesado. Radin sente os olhos aflitos da menina em si, pedindo por favor para ela ser a escolhida, e seu coração se aperta. E então, ele diz da forma mais animada que sua garganta poderia fingir naquele momento. Eu apenas ia fazer uma doação generosa, mas diante dessa confissão, eu retiro o meu lance. O público vai à loucura, afinal, quem não gosta de uma história de amor? Mas nem todos ali estão tão felizes com esse final. E aí, você que está me ouvindo, gostou do vídeo? Se você gostou, gente, por favor, deixa aquele like e se inscreve no canal, para você ter noção como dá trabalho de fazer esse vídeo. Foram 465 prints para fazer a parte 2, então, por favor, deixa aquela força pra produtora de conteúdo aí. Te vejo numa próxima parte. Tchau!